Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor para você que está a ouvir esse áudio. Ainda que os meus pais me abandonarem, Deus jamais me abandonará. Ou seja, ainda que meus pais me desampararem, Deus me acolherá. Esta é uma reflexão, ou seja, foi as palavras do salmista, na qual se encontra no livro de Salmos, Números 27, versículo 10. O salmista está dizendo que ainda mesmo que os meus pais me desprezarem, Deus me acolherá. Então você deve entender o seguinte, que Deus não pensa da maneira que os homens pensam. Deus não age da maneira que os homens agem. Deus não age da maneira que os teus pais agem. Deus não vê da maneira que o homem vê. Deus não olha da maneira que o homem olha. Olha que a Bíblia Sagrada está dizendo que quando os discípulos foram pedir hospedagem para Samaria, a Bíblia Sagrada diz, por eles terem cara de judeu, entendemos que os samaritanos não se davam com os judeus. Então, a Bíblia Sagrada diz que por eles terem cara de judeus, eles rejeitaram a hospedagem daqueles homens, ou seja, dos discípulos naquele lugar. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos voltam para Jesus e fazem a pergunta do seguinte: Mestre, por que nós façamos cair fogo dos céus assim como fez Elias? E Jesus está respondendo para os seus discípulos: de que espírito vocês são? Saiba que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então isso que você deve entender, que Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Jesus não veio para criticar as suas más obras, Jesus veio para te salvar das más obras. Jesus não veio para te condenar por aquilo que você tem feito, Jesus veio para te tirar daquilo que você tem feito. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sois livres. Então vamos encarar uma situação na qual a Bíblia diz que os fariseus trazem uma mulher a Jesus que foi encontrada no ato de adultério. Qual foi a resposta de Jesus Cristo diante daquela situação? Qual foi a posição de Jesus Cristo diante daquela situação? Aqueles homens abandonaram aquela mulher, aqueles homens desprezaram aquela mulher. Eu acredito que os seus pais também desprezaram, porque era uma vergonha a filha estar naquele tipo de situação. Era uma vergonha a filha ser encontrada num ato que era considerado prostituição. Mas Jesus está dando como resposta: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Uma coisa que Deus entende é que o homem tem a natureza pecaminosa, mas se o homem se entregar a Jesus, verdadeiramente será livre. Então Deus não vê a tua situação da maneira que os homens vejam. Deus não vê a tua situação da maneira que os teus pais vejam. Deus não vê o teu futuro da maneira que teu pai vê. Eu acredito que tem pessoas que estão a ouvir esse áudio, que vão ouvir esse áudio, que se encontram numa situação em que na qual os pais têm dito: você não tem futuro, a tua vida não tem rumo, você morrerá desgraçado, você morrerá um bêbado, você morrerá no álcool, você morrerá na droga, você morrerá na bandidagem, você morrerá na prostituição. Mas o que Jesus está dizendo não é isso. Ele está dizendo: vinde a mim, vós que estás cansado e aflito, e eu vos aliviarei. Carregam o meu fardo que é leve e dão o vosso fardo. É o que Jesus está dizendo. Então na cruz Deus mostra uma situação diferente. O que Deus mostra na cruz é que eu não tenho os mesmos pensamentos que os homens têm. Porque os homens, na situação em que nós nos encontramos pecaminosa, na situação que nós encontramos de impureza, eles condenariam-nos. Mas Jesus tomou outra posição. E saiba uma coisa, que Jesus veio para consumar a obra de Deus, que Jesus veio para manifestar as obras de Deus. Aquilo que se manifestava em Jesus era o que Deus sentia. Porque eu entendo que Jesus Cristo é uma carta enviada de Deus para os homens. Jesus Cristo é uma mensagem de Deus enviada para os homens, porque Ele está dizendo que o meu Pai está sempre comigo. Ou seja, o meu Pai está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por Jesus fazer sempre as obras de Deus, Deus nunca o abandonou. Então Deus manifestava a sua obra através de Jesus Cristo. Então Deus, através de Jesus Cristo, mostrava que não desampara ninguém,
que ainda que as pessoas serem desprezadas, Ele acolherá. As pessoas serão bem-vindas para Deus. Então, você que está nessa situação, reflita comigo nessa tarde. Vai aos pés de Jesus. Ainda que os homens te desprezarem, vai aos pés de Jesus. Ainda que os teus pais te rejeitarem, vai aos pés de Jesus. Ainda que a tua família te virar as costas, vai aos pés de Jesus. E Jesus te mostrará o caminho certo. E Jesus te mostrará que Deus verdadeiramente ama você. Seja abençoado com esse áudio. Nós daremos sequência brevemente a respeito de isso, que Deus jamais te abandonará, ainda que os teus pais, ainda que os teus irmãos, ainda que os teus familiares te desprezarem. Se inscreva no canal e ative o sininho para que mais pessoas sejam abençoadas. Deita aí o teu like. Eu sou Felipe Rescaldo. Deus o abençoa em nome de Jesus.